existe terremoto em outros planetas? Façam a leitura comigo, acompanhem comigo. Mercúrio é o mais próximo planeta do Sol. É menor e mais denso que a Terra, mas os dois têm algo em comum. Fazem parte do grupo dos planetas rochosos. Recentemente, descobrimos que talvez tenham mais em comum. Imagens obtidas pela sonda Messenger, que foi enviada pela NASA para estudar o planeta Mercúrio, revelaram pequenas falhas em sua superfície. Essas falhas se parecem com algumas estruturas comuns na Terra, como os penhascos. O interessante é que elas são muito pequenas e, portanto, devem ser geologicamente jovens. Isso significa que, assim como a Terra, Mercúrio tem atividade tectônica. A novidade aqui é um planeta tão pequeno como Mercúrio ainda hoje ter atividade geológica. Até então, o nosso planeta era o único com essa característica. O movimento das placas tectônicas na Terra produz alguns dos mais extremos eventos geológicos. Os nossos continentes, por exemplo, se deslocam contínua e lentamente por causa do movimento de placas na crosta da Terra. Para você ter uma ideia, a placa mais rápida de nosso planeta, que se move cerca de 15 centímetros por ano, enquanto a mais lenta, 2,5 centímetros por ano. Esses movimentos podem gerar terremotos violentos que chegam a remodelar vastas regiões, fazendo, por exemplo, surgir ou desaparecer uma ilha. É provável que Mercúrio tenha tremores de terra, assim como temos em nosso planeta. Esse fenômeno poderá ser confirmado no futuro com sismógrafos que venham a ser instalados no planeta. Eu comecei a aula dizendo que o texto que eu ia ler com vocês ia trazer informações e conhecimento. Vocês concordam com isso? O texto nos trouxe informações e conhecimento a respeito da possibilidade do quê? De terremotos em Mercúrio. Então, logo mais, a gente vai reler esse texto buscando mais informações. Mas antes disso, a gente vai pensar na estrutura desse texto. Olha lá. Para pensar e responder. Então, vá pensando e respondendo no chat comigo. Olha lá. O texto que a gente leu agora, esse texto, ele traz informações e explicações? Ele trouxe isso para você? Sim ou não? Sim, sim. Muito bem, sim, o texto trouxe informações e explicações. Então, eu vou assinalar sim. Faz comigo a atividade. Essa é uma atividade. Se você estiver pensando na atividade comigo e respondendo em pensamento, você estará fazendo a atividade comigo. A próxima. Esse texto poderia ser encontrado em uma revista, em um jornal ou na internet? Sim ou não? Sim, 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 Arthur, sim, Maria. Lucas, sim. Tem um não ali.
Esse texto, sim, ele poderia ser encontrado em uma revista, em um jornal ou na internet. Esse texto, ele traz opinião dos autores que escreveram? Ele diz o que o autor acha? Sim ou não? Ou para afirmar, e estou vendo não, exatamente. Para afirmar o que o autor escreveu no texto, ele se baseou em estudos, em conhecimentos que já existiam. Então, o texto traz opiniões dos autores? Ele está dizendo o que acha? Não, como vocês responderam, muito bem. Eles não trazem opiniões dos autores. Esse texto traz descrições, ele explica como as coisas vão acontecendo, como se desenrola o assunto. Sim, sim, não sei, um monte de sim, sim. Traz descrições, sim. A gente vai voltar no texto daqui a pouco e a gente vai conseguir conferir isso. O assunto aparece de modo direto e objetivo? Sim ou não? Sim, yes, sim. O texto pode ser considerado de estudo? Sim, muito bem. É um texto com o qual a gente aprende muitas coisas a respeito de um determinado assunto, de um assunto específico. Muito bem. A gente vai agora reler o texto e nessa nossa releitura eu vou fazendo algumas pausas e a gente vai tentar entender o significado de algumas palavras que talvez não tenham ficado claras na primeira leitura, porque são palavras que a gente não usa tanto. Então eu vou parar algumas vezes e a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Fiquem atentos. Vamos para o início. Opa, eu vou chegar lá. O primeiro. Pronto. Existe terremoto em outros planetas? É o título. Ele começa com essa pergunta. E então o texto vai se desenrolar e a gente vai ter, de certa maneira, uma resposta. Olha lá, me acompanha. Mercúrio é o mais próximo planeta do Sol. É menor e mais denso que a Terra. Você sabe qual o significado da palavra denso? Quer dizer que ele é mais compactado que a Terra. Então, tem a ver com isso. É mais denso que a Terra, mas os dois têm algo em comum. Fazem parte do grupo dos planetas rochosos. Todo mundo entende o que é rocha? O que é rochoso é que vem de rocha, né? Então, são planetas que têm rochas na sua constituição, na sua formação. Recentemente, descobrimos que talvez tenham mais em comum. Então, a primeira coisa que os dois planetas que estão sendo tratados no texto, que são o planeta Terra e Mercúrio, a primeira coisa que esses planetas têm em comum, quer dizer que eu vou encontrar tanto em um como no outro, é o quê? A constituição de rochas. Eles fazem parte do grupo dos planetas rochosos, que têm rochas. Vamos seguir para o segundo parágrafo. Imagens obtidas pela sonda Messenger. Todos entendemos o que é sonda? É um aparelho, é um instrumento, né?
é um aparelho que vai obter imagens. Olha, imagens obtidas pela sonda. O nome da sonda